Olá. A pandemia do coronavírus colocou na ordem do dia um debate sobre a implantação de um programa de renda básica universal e permanente. A ONU já conclamou os líderes mundiais a aplicar esse programa de renda básica em seus países. Alguns países, os mais desenvolvidos, já chegaram a implantar programas de renda básica, embora ainda provisórios, mas alguns já pensam em manter, após a pandemia, esse programa de renda básica. Um dos motivos pelos quais é necessário, além da pandemia, né, é a questão da revolução, da quarta revolução industrial, a revolução tecnológica, que desempregará, né, milhões de trabalhadores em todo o mundo. Um estudo realizado pelo Laboratório do Futuro da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, chegou à conclusão de que a quarta revolução industrial, no Brasil, chegará a desempregar 27 milhões e 600 mil pessoas, né, com o uso de novas tecnologias. Das 10 atividades que mais empregam no Brasil, 8 serão extintas. Entre elas, telemarketing, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e o comércio varejista. Quanto ao grau de instrução, quanto menor o grau de instrução, maior o percentual de pessoas desempregadas. Segundo o estudo, o ensino médio, quem possui ensino médio, né, será atingido com 80% do desemprego. O ensino superior incompleto, 68%. O superior completo, 37%. E aquelas pessoas que possuem mestrado e doutorado, 20%. O impacto do desemprego nas micro e pequenas empresas chegará a 75%, enquanto nas médias e grandes esse impacto será de 57%. Quanto à atividade econômica, a agricultura, a silvicultura e a pesca serão atingidas em 79%. O comércio e a indústria manufatureira em 75%. A construção civil em 70% e o serviço público em 48%. No mundo, quanto maior e mais desenvolvido o país, menor o impacto do desemprego. Para termos uma ideia, no Reino Unido, o desemprego previsto é de 35%. Nos Estados Unidos, 47%. No Brasil, 60%. E na Etiópia, 85%. Se não podemos nem devemos impedir o avanço da tecnologia, temos a obrigação de pensar como e o que fazer para diminuir os danos e os males que essa tecnologia vai trazer para a nossa sociedade. Esse não é um debate ideológico, não é um debate de direita ou de esquerda. Aliás, né, vários programas de renda básica têm sido implantados, inclusive em governos, né, de lideranças, né, à direita. É o caso da Finlândia, por exemplo, que entre os anos de 2016 e 2018 implantou um programa de renda básica naquele país e os governos eram governos de direita, né? É o caso também do Alasca, que desde 1982, lá nos Estados Unidos, ele tem implantado um programa de renda básica e que contribuiu imensamente para diminuir as desigualdades sociais, né, naquele estado americano. O Quênia, na África, em 2017, implantou um programa de renda básica para 15 mil famílias e que vai durar 12 anos esse programa. No Brasil, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, iniciou-se um programa de renda básica que pretende até 2022 atingir toda a população de Maricá. Esse é um programa possível de ser negociado com setores, inclusive, neoliberais aqui no Brasil, como, por exemplo, o PSDB. Porém, a gente sabe que haverá alguns questionamentos, né? O primeiro grande questionamento que sempre surge é: se você implanta um programa de renda básica, as pessoas não vão querer mais trabalhar, não vão procurar mais emprego, vão se acostumar à renda recebida. E outro questionamento também bastante enfatizado é quem vai pagar a conta dessa renda básica. Bom, quanto à primeira questão de achar que o trabalhador deixará de procurar emprego porque ele já tem uma renda garantida pelo Estado, isso, na prática, isso não ocorre. Onde foi colocado esse programa, ou programas semelhantes, em prática, o que aconteceu foi que o trabalhador aproveita esse período, né, para se qualificar melhor e retornar ao mercado de trabalho com mais qualificação. Quanto ao questionamento de quem vai financiar esse programa, algumas pessoas defendem que deveria ser as empresas de alta tecnologia, já que elas vão ser beneficiadas com a quarta revolução industrial e que serão também a causadora de milhões de desempregados mundo afora. Mas há algumas controvérsias em relação a essa questão, porque, primeiro, que essas empresas elas são sediadas, né, nos países desenvolvidos, e talvez isso não atendesse às necessidades dos países em desenvolvimento. Então a gente vai tentar, né, fazer um exercício aqui específico com o Brasil de uma proposta se baseando naquilo que nós já temos, que é o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, atualmente, ele
ele remunera 13,5 milhões de famílias, o que estima-se atingir cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil. Esse programa ele tem um custo de 30 bilhões em 2019. Então, a partir, né, desse programa do Bolsa Família, nós podemos fazer uma proposta para ampliar a quantidade de pessoas a serem beneficiadas, né, passando de 13,5 para 25 milhões de famílias, o que atingiria aproximadamente metade da população brasileira. E também aumentando o valor destinado a cada família, que hoje estima-se uma média de R$ 190 por família. E a proposta seria de aumentar para um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Mas aí vocês diriam, não, mas isso é uma loucura, onde a gente vai arranjar tanto dinheiro para isso? Na verdade, né, essa proposta é bastante viável e a gente vai tentar explicá-la com tranquilidade durante este vídeo. Se pudéssemos implantar um programa que atingisse 25 milhões de famílias no Brasil, ou metade da população brasileira, né, ampliando o programa do Bolsa Família e garantindo uma renda mensal para cada família de um salário mínimo, este programa custaria aos cofres do governo em torno de 313,5 bilhões de reais por ano. Se hoje a gente gasta 30 bilhões, né, algumas pessoas vão dizer que isso é fantasioso, mas na verdade não é. Esse investimento de 313,5 bilhões por ano poderia ser retornado aos cofres do governo, né, através da arrecadação de impostos. E como isso é possível? Como a gente pode investir uma quantia tão significativa de 313 bilhões e esse valor retornar através dos impostos? É muito simples. E vamos explicar a partir de agora. Todo programa de renda básica, ele tem como uma das principais características, né, a circulação de dinheiro no mercado, né? Quanto mais o dinheiro circula, maior a arrecadação de impostos que o governo tem e, portanto, o retorno desse dinheiro para os cofres do governo. Por isso que dinheiro para rico não é um bom negócio, né? Porque o rico coloca nas aplicações e o dinheiro fica parado, rendendo dentro de uma aplicação financeira. Mas quando a gente destina dinheiro para as pessoas de baixa renda, né, esse dinheiro passa a circular. O trabalhador, ele vai comprar no mercadinho com esse dinheiro que ele vai receber, ele vai comprar uma roupa na loja de confecções, ele vai comprar um material de construção para ajeitar alguma coisa que esteja danificada na sua casa, né? Ele vai pagar o aluguel, ele vai pagar a conta de água, a conta de energia. Então esse dinheiro vai circular. Quando o governo entrega a um trabalhador, a uma família pobre, né, um salário mínimo, vamos arredondar aqui, R$1.000, né, esses R$1.000 não vão para uma poupança, esses R$1.000 não vão ser aplicados no mercado financeiro, esses R$1.000 vão circular no comércio, e ao circular no comércio, ele vai gerar impostos, ele vai gerar renda para outras famílias, para outras pessoas. Na hora que ele compra no mercadinho, o mercadinho recebe esse dinheiro, ele vai comprar ao seu fornecedor, o seu fornecedor, por sua vez, vai investir no seu negócio e esse dinheiro vai gerando mais impostos, o que retorna, portanto, aos cofres do governo. Existe uma coisa na economia chamada propensão marginal de consumo, ou seja, qual o percentual que cada pessoa está disposta a consumir, né? E qual o percentual que ela está disposta a poupar, né? No caso de uma renda mínima, a tendência é que essa propensão de consumo ela chegue perto dos 100% ou nos 100%, né? Pelo menos para aquele que recebe o dinheiro, né? Já quando ele começa a circular, essa propensão, que seria de 100%, ela pode cair para 80% e a pessoa poupar 20%. Mas a tendência, na verdade, é que essa propensão ela chegue próxima dos 100%, ela fique próxima aos 100%. E aí os economistas eles têm um cálculo interessante do processo de circulação de dinheiro, né? Então, quanto maior a propensão ao consumo e menor, evidentemente, a poupança, né, maior vai ser algo que ele chama de multiplicador de gastos. Então, se a nossa propensão de consumo estiver em torno de 75%, eu posso afirmar que todo o dinheiro que sair do Estado, né, para financiar esse programa retorna ao Estado. Ele consegue, os 75% é o equilíbrio entre o que o Estado
investe no programa e o que retorna igual valor a ele. Se essa propensão de consumo ela for maior que 75%, né, o Estado vai ter um retorno positivo, ou seja, se ele, a cada R$1.000 que ele investir, ele vai ter mais de R$1.000 em impostos. E nós estamos afirmando isso considerando, né, que os impostos gerados nessa circulação do dinheiro, né, ele vai estar em torno de 25%, o que é um percentual relativamente baixo, considerando que a gente tem uma carga tributária muito alta, né, do ponto de vista do imposto sobre o consumo. Né? No Brasil se tributa mais consumo do que renda, né? E a tributação de consumo está muito acima de 50% comparada à renda. Então, considerando uma tributação de 25%, né, a média, se a propensão do consumo for em 75%, nós vamos ter o retorno desse dinheiro, né, total. Se essa propensão de consumo for abaixo de 75%, nós vamos ter o retorno em impostos, mas não vai cobrir todo o programa. Mas a experiência que se tem em programas de renda para pessoas de baixa renda é que essa propensão de consumo ela chegue próximo aos 100%. E, portanto, o Estado, ao invés de ter perdas, ele vai ter retornos maiores através dos impostos. É preciso também enfrentar as benesses que a elite brasileira tem, né, e que se locupleta, né, através do dinheiro do Estado brasileiro. Não esqueçamos que em 2019, né, o governo brasileiro pagou 1,4 trilhões, ou seja, quase 50% de todos os impostos arrecadados do Brasil foram para a dívida pública, né, para a dívida interna, né, dinheiro que vai para os cofres dos bancos. Não esqueçamos também que esse ano, né, após a pandemia do coronavírus ser instalada, o governo brasileiro entregou, sem nenhuma contrapartida, 1,2 trilhões de reais aos bancos para que eles emprestassem esse dinheiro, né, para as empresas, para elas não quebrarem. Os bancos não emprestaram, estão com esse dinheiro e aplicam esse dinheiro em letras do Tesouro Nacional, ou seja, o governo vendeu o título da dívida pública para arrecadar esse dinheiro, entregou para os bancos e os bancos agora estão ganhando dinheiro também com os títulos da dívida pública brasileira. Uma negociata absurda, né, e que só beneficiou, né, os 5 maiores bancos desse país. Não esqueçamos também que foi esse governo, né, que isentou o agronegócio de pagar uma dívida de 30 bilhões de reais, também sem nenhuma contrapartida, né, para a economia brasileira. Bom, vamos lembrar também, né, que a proposta que está no Congresso de reforma tributária, que prevê, né, uma tributação maior sobre a renda, principalmente sobre a renda dos mais ricos nesse país, que representam menos de 1% da população brasileira, né, e que não pagam impostos. Esse projeto ele prevê um aumento da arrecadação em 270 bilhões de reais, o que já seria suficiente, tranquilamente, para bancar esse programa de renda básica. E que serviria concretamente de distribuição de renda, né, de retirar de quem não paga imposto, né, de quem tem muita renda, para aquelas pessoas que vão passar por uma grande aflição, uma grande necessidade, por conta da pandemia e por conta dessa revolução industrial, tecnológica, né, que a cada dia desemprega mais pessoas. É bom lembrar também que em 2019 a sonegação no Brasil deu um rombo nos cofres públicos de 340 bilhões de reais. Portanto, combater a sonegação é um bom começo para que a gente possa financiar programas como esse. Uma outra questão também que não se fala muito é sobre a renúncia fiscal. Todo ano existe uma renúncia fiscal para que as empresas produzam mais, para que as empresas não desempreguem, né? Mas essa renúncia fiscal, em 2019, ela representou 306 bilhões de reais. E para 2020, se prevê uma renúncia fiscal de 320 bilhões de reais. Ou seja, para o trabalhador, para o desempregado, para o pobre, nunca tem dinheiro, mas para o rico, sempre se dá um jeito de beneficiá-los. Bom, provamos aí a viabilidade financeira de um programa de renda básica universal, ou uma renda básica para metade da população brasileira. Mas quais são as principais vantagens de você ter uma renda básica para 50% da população brasileira? Eu acho que podemos dividir essa análise em alguns aspectos. Um aspecto social, por exemplo, né, a possibilidade
né, de manter um mínimo de dignidade das famílias brasileiras nesse período, né, de desemprego massivo que nós vamos ter, possibilitando, né, uma diminuição da concentração de renda no Brasil. A falta dessa política iria acarretar, né, um maior grau de fome, de miséria e de violência em nosso país. Do ponto de vista econômico, um programa de renda básica possibilitaria uma diminuição da miséria no Brasil, né, uma menor concentração de renda, uma melhor distribuição da riqueza e possibilitar que uma grande massa de capital circulasse, né, e que viabilizaria diversos micro e pequenos empresários que hoje estão com as suas portas quase fechadas. Portanto, a liberação desses recursos, desse capital, né, teria um grande impacto, né, nas pequenas cidades brasileiras. Imagina uma cidade com 20 mil habitantes, onde a sua economia é baseada no comércio varejista e na agricultura, né, aquela cidade que não possui indústria, né, e, portanto, ela tem uma dependência muito grande, né, de recursos advindos do governo federal, né, do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundeb, né, parte dos impostos municipais, ISS, IPTU, parte dos impostos estaduais, como o ICMS, que 25% fica no município, e que depende exclusivamente de recursos que vêm de fora, como aposentadoria, como Bolsa Família, né? Então, o impacto desse dinheiro nessa cidade seria muito grande para o comércio varejista. Imagina aí que os recursos destinados ao Bolsa Família cresceriam em 10 vezes o valor que hoje essas cidades recebem. Não tenho a menor dúvida da importância desses recursos para o desenvolvimento econômico e social dessas pequenas cidades Brasil afora. Sem este programa, provavelmente diversas empresas, principalmente nas pequenas cidades brasileiras, vão fechar. Comércio de vários tipos de atividades, como comércio de confecção, de móveis, de eletro, que não tem mais como se sustentar, né? A tendência é que essas empresas fechem. E isso vai acarretar mais dificuldade, né, para a manutenção dessas prefeituras que já passam uma grande dificuldade para manter os seus compromissos. Sobre o aspecto fiscal, como já falei, esse programa pode inclusive trazer retorno, né, aos cofres públicos, não apenas do dinheiro investido, mas também de ter um acréscimo, né, no valor que foi investido. Sem falar que para as prefeituras e para os estados, né, o aumento de arrecadação do ICMS seria muito, muito importante. É claro que esse governo que está aí não tem o menor interesse em implantar um programa de renda básica, né, como o próprio ministro da Economia falou na reunião, né, emprestar dinheiro para rico, na concepção dele, é melhor do que emprestar para pobre. Então, as possibilidades, né, de termos um programa de renda básica no governo Bolsonaro é quase nula. Mas eu espero que esse debate de renda básica possa passar pelos partidos de esquerda, pelos partidos de centro, né, por partidos liberais, mas que tenham a compreensão de que o país precisa, né, ser mais ousado nas suas políticas econômicas, na sua política social, né, que a gente vai enfrentar uma grave crise econômica, né, e que é preciso implantar um programa que possibilite que as pessoas não passem fome, que não aumente a miséria no nosso país, que não aumente a desigualdade, né, e isso só é possível se a gente colocar essa questão como uma questão central, né, e enfrentar esse problema do desemprego e da concentração de renda, né, de forma mais efetiva. Portanto, precisamos tirar esse governo, né, um governo que não coloca a vida humana em primeiro lugar, né, que já cometeu diversos crimes de responsabilidade, né, e que cabe às instituições, né, aplicar a Constituição brasileira. De imediato, nós temos duas grandes batalhas a travar. A primeira, a manutenção da renda básica nos moldes atuais, né, até o final do ano, e a reforma tributária, né, que está sendo já discutida no Congresso e que precisa, né, que a sociedade brasileira apoie, né, efetivamente uma reforma tributária que passe a cobrar dos mais ricos desse país, né, e tenha mais justiça fiscal, né. Não é admissível que um trabalhador que ganhe 2 salários mínimos, né, tenha que pagar o imposto de renda e o milionário, né, ele paga uma pequena parcela, né, do que deveria pagar
concretamente de imposto nesse país. Então, é preciso que haja mais justiça fiscal e portanto, né, a aprovação de uma reforma tributária, né, nos modos que foram discutidos, né, por várias entidades da sociedade civil, né, ela é fundamental. Bom, vamos ficando por aqui. Eu peço a vocês que dêem um like, né, nesse vídeo para que ele possa aumentar a sua visualização, que você compartilhe com seus amigos. Né? Esse é um tema importante, que é imprescindível que a gente discuta, né? E é o futuro, o futuro do nosso país que está em jogo, mas o nosso país ele é formado por milhões, né, de pessoas que hoje, né, já se encontram numa situação lastimável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né, e que vai piorar muito ainda. Então, a gente ter propostas e políticas que possam melhorar a situação das pessoas mais pobres é uma questão fundamental. Por isso, peço a vocês que divulguem esse vídeo e que a gente possa travar essa discussão nos locais onde a gente se organiza, né? Nos partidos, né? nas entidades civis, nos sindicatos, nas associações, porque essa é uma questão vital para o futuro de milhões de brasileiros. Muito obrigado e até a próxima.